Boa noite. Quem trouxe a palavra, por favor, abra em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos. Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na passagem que nós meditamos, que acabei de ler, Deus fala com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um dos profetas com maior tempo de serviço para Deus. Tanto que o livro de Jeremias é um dos maiores. Mas nessa passagem, Deus manda que ele fosse à olaria para ver o que o oleiro estava fazendo. Surpresa, ele estava fazendo um jarro. Né? Óbvio. Não sei se parece óbvio para vocês, mas parece muito óbvio para mim. Mas Deus assim o conduz. E ele vai. Chegando lá, tem um oleiro lá mexendo no barro. E no ponto que ele chega, o oleiro estava modelando um jarro. Mas, para que o barro chegasse ao ponto de ser moldado, primeiro ele precisava passar por alguns processos. E o primeiro é o de limpeza. O barro precisa ser limpo. Ele tem que ser purificado. Ele tem que ser lavado. Estranho a gente falar em lavar o barro, mas é assim. Você deixa ele de molho, ele fica de molho, aí você vai tirando aquela água. Para me preparar para essa pregação de hoje, eu fui estudar o que é o trabalho do oleiro. E nesse processo de limpeza, de início, de purificação do barro, é juntado também os cacos dos vasos quebrados. Na olaria, nada se perde. O vaso que quebrou, o vaso que caiu, o vaso que alguém esbarrou, ele é espedaçado e é colocado de molho, junto com o barro novo. Você já foi colocado de lado alguma vez na sua vida, eu tenho certeza disso. E como é ruim ser colocado de lado, ser colocado de molho. E assim começa o processo de limpeza do barro. Depois de uns 3 meses de molho, sendo limpo, tirando aquela água que sobe, né, aquela água superficial, o barro já mole, os pedaços, os cacos, já mole, ele começa a ser triturado, a ser moído, quebrado em pedacinhos bem pequenininhos. Mais do que ele já tinha sido quebrado antes. Talvez seja essa a sua condição. Talvez você chegou aqui hoje quebrado.
triturado. Eu não sei qual a situação que está passando na sua vida, mas faz parte. Faz parte. Ser triturado faz parte. Ser moída, faz parte. É só a segunda etapa. Aí, passa numa máquina. O rapaz lá tinha uma máquina. Mas, antigamente, não tinha essa máquina. Ele era moído naqueles moinhos mesmo, de moer farinha, aqueles de burrinho e tudo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu sei que barro não sente dor. Mas se o barro sentisse dor, ele ia gritar. Ele ia gritar. E hoje, vocês acabaram de ouvir na palavra. Nós somos o barro. Barro não grita, barro não chora. Mas eu sei que você chora, eu sei que você grita. Muita gente pode não ver os seus gritos, pode não ver o seu choro, mas na calada da noite, eu sei que você chora. Porque dói, gente. Dói, ser barro não é fácil. Tem que ser preparado, moído, para virar uma massa homogênea. Não pode ter sujeira no barro, porque senão depois não tem como modelar. Todo mundo lembra daquele filme Ghost? É uma referência muito antiga. Mas aí vem o terceiro processo, que é aquele esqueci o nome, do torno. Naquele filme Ghost, a mulher lá está lá modelando o vaso, tudo bonito. É uma cena muito bonita, porque o barro, aquela peça grosseira, começa a tomar forma de uma obra de arte. Mas é bonito para eu e você que estamos vendo. Para o barro não deve ser fácil. Porque não é natural ao barro ser um jarro. Barro nasceu para ser barro. Mas nas mãos do oleiro, ele vira uma obra de arte. Aquela peça grossa, aquela massa densa e homogênea, aos poucos, vai tomando forma. Ela não nasceu para fazer curva, mas ela faz. Ela não nasceu para ser esticada e abaixada, para ser afundada, mas ela faz, porque está na mão do oleiro. E se você quiser ser um jarro decente, você precisa se entregar à mão do oleiro. E essa é a boa notícia. Você pode ter sido pisado, triturado, moído, amassado, mas você está na mão do oleiro. Talvez alguma pessoa tenha te pisado essa semana ainda. Talvez uma pessoa tenha falado mal de você. Talvez uma pessoa, até próxima de você, tenha te feito chorar. Mas é aqui que o Senhor nos cura. É aqui, nesse momento, que o Senhor modela. Que o Senhor dá forma ao nosso sofrimento. Sofrimento por sofrimento não tem sentido. Mas se você estiver nas mãos do divino oleiro, no final eu te garanto que vai ter um vaso muito perfeito. Um vaso para glorificar ao Senhor. Se você acredita nisso, nenhum sofrimento é em vão. Talvez seja na sua família, no seu trabalho.
Não sei a realidade que você enfrenta. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, é porque você está no ponto de ser modelado. A moção que o nosso núcleo teve segunda-feira foi: deixe-se modelar. Vai doer? Vai. Mas compensa. Deus está no comando. E se Deus está no comando, compensa. Pode vir quem vier, o que vier, que vai valer a pena. Tem ainda um outro processo, que é o de forno. Depois de sofrer isso tudo, o barro vai para o forno. E você sabe como o oleiro sabe se o vaso já está bom, se ele já pode ser tirado, se ele ainda está cru. O oleiro vai lá, tira aquele vaso e dá uma batida. Se tiver oco, é porque está bom. Se não ecoar, é porque ainda não está no ponto. E por que o vaso precisa ser oco? Porque o vaso não é o objetivo. O vaso é um mero instrumento. O objetivo da sua vida não é se curar, não é perdoar. Isso tudo faz parte do processo. Mas o objetivo da sua vida é carregar um tesouro. O vaso é de barro, mas o Espírito que habita em você é santo. Se você foi batizado, se você foi batizada, você carrega o Espírito Santo em você. E não há tesouro maior nesse mundo. Então não dê o direito às pessoas te tratarem de qualquer forma. Você é barro, sim, mas é um barro feito pelo divino oleiro. Ninguém pode fazer mal a você sem a sua permissão. Não permita. Isso está te machucando. O único que deve ter o poder sobre a sua vida é o oleiro, o divino oleiro. Não permita que outros roubem esse poder de Deus. Não dê esse poder a outras pessoas. Então eu te convido nessa noite a curar as suas feridas. Não sei a situação que te triturou, não sei a situação que te moeu, mas eu sei que nesse grupo de oração tem um Deus que pode e vai te curar, se você se colocar nas mãos dele. O barro não oferece resistência à mão do oleiro. Com a água mesmo, ele molha a mão e vai modelando. Hora nenhuma o barro fala: eu não quero. Então permita. Permita que você seja um barro nas mãos de Deus. Ele há de fazer de você um jarro bem bonito para carregar o tesouro dele, para carregar o Espírito Santo dele. Feche seus olhos e vá meditando essa palavra. Vai se envolvendo com as situações, vai relembrando as situações que te envolveram essa semana.
vai passando todas as situações boas, mas as situações ruins também. Vai trazendo à sua mente o que precisa ser curado, o que precisa ser moldado pelas mãos de Deus, o que precisa ser tocado pelas mãos do Senhor. E permita que Ele molde a sua vida nesta noite.